Aleluia. Eu não sei quantos de vocês estão felizes nessa noite, mas eu estou feliz nessa noite. Sabe, como eu já falei, na terra convencionou-se que se celebrasse hoje o Dia dos Pais. E melhor, a gente está celebrando na casa do nosso Pai Celestial esse dia. Aleluia. Se você trouxe sua Bíblia conosco, eu vou pedir que você pegue sua Bíblia. Pode ser sua Bíblia digital, pode ser sua Bíblia analógica. Nem sempre eu trago minha Bíblia de papel, hoje eu trouxe. Vou pedir que você pegue sua Bíblia e abra junto comigo. Se você não trouxe, vai estar no telão também. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. A gente vai ler do verso 40 ao 56, vai ser uma leitura um pouquinho longa, mas eu vou ler ela rápido aqui. Depois você pode ler esse Lucas 8 em casa, para você entender algum contexto, alguma coisa que a gente vai estar falando. Mas assim está escrito na palavra de Deus, na palavra que prevalece. Lucas 8, de 40 a 56. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Diga comigo assim: recebeu. Agora diga: porque todos. Irmão, fale com fé. Vou pedir para que a igreja se coloque de pé, porque aí desperta, sabe? Então vamos lá. Começando aqui. E aconteceu quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Diga comigo: recebeu. Olha aí, porque todos o estavam esperando. Pronto, guarde isso na sua cabeça aí. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertando a multidão, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te pressiona, e dizem: quem me tocou? E Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não poderia ocultar, se aproximou tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou, diante de todo o povo, por causa que ela tinha sido tocada e agora estava sarada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. 49. E estando ele ainda falando, Jesus estava falando com a mulher que ele tinha acabado de restaurar, estava falando com a mulher que ele tinha acabado de curar, uma mulher que tinha um fluxo de sangue ininterrupto há 12 anos, uma mulher que estava perdendo vida há 12 anos, uma mulher que estava saindo vida dela há 12 anos aos poucos. Sangue é vida, e ela estava perdendo ininterruptamente há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia que não parava, ela tinha uma menstruação que não parava, e Jesus acabara de curar aquela mulher, e ele ainda estava falando com essa mulher, quando, verso 49, estando ainda ele falando, Jesus ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, chegou um dos funcionários, um dos ligados a esse príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele lhe disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia ocorrido ali naquele lugar. Paizinho querido, essa é a tua hora, amigo Espírito Santo. Tu tens total controle e liberdade nesse lugar. Toma, Paizinho, as nossas mentes e nosso coração cativo a Ti, para aquilo que a gente vem falar nessa noite. A gente vem a entender, e entendendo, compreendendo mais de Ti, da Tua palavra e da aplicação dela nas nossas vidas, nós possamos avançar mais e chegar aonde Tu tens sonhado para nós, para a nossa casa, o nosso lar, os nossos negócios, a nossa família, em o nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se assentar, por favor. Essa semana, eu fazendo a minha devocional, eu passei por esse texto. É um texto velho, conhecido da igreja. Todo mundo conhece essa narrativa aí de Lucas 8,
onde ele conta diversas coisas. Fala da cura da mulher do fluxo de sangue, fala também da filha de um dos principais da sinagoga, em algumas versões, do chefe da sinagoga em outras versões. Nessa versão de Almeida, eu te confesso que eu não lembrava, que eu tenho lido nos últimos anos, a minha leitura anual da Bíblia tem sido na NVT, e aí quando eu me deparei com esse texto de Almeida, eu fiquei assim, uau, eu não me lembrava, dessa tradução que era um príncipe da sinagoga, deste título específico de príncipe. E a gente vai estar fazendo aqui hoje uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu vou estar lendo de novo, eu anotei aqui, na verdade eu transcrevi o texto da Bíblia e eu fiz algumas anotações que o Espírito Santo ia me dando no meu coração, e eu fiz uns comentários do lado daquilo que eu anotei. Então, começando ali no verso 40 de Lucas 8, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Por que eu fiz questão naquela hora da gente repetir? A multidão o recebeu. E o recebeu. Porque Jesus está chegando aqui de volta e foi recebido e tinha uma multidão esperando. Mas de onde ele estava saindo? Lá de Gadara, do outro lado do mar. Adriano até falou comigo hoje, bicho, está chegando a viagem. Ele vai para a viagem, Sarinha também. Para a viagem agora de outubro em Israel, nós vamos lá. No mar da Galileia. E quando ele chegou ali em Gadara, na terra dos Gadarenos, ele não foi recebido, não tinha ninguém. Pensa, Jesus indo em pessoa, meu irmão, caminhou, chegou, não tinha ninguém. Quem é que veio ao encontro de Jesus? Lá, Lucas 8, 20 por aí. Quem veio ao encontro de Jesus é um endemoniado. E não tinha multidão, não tinha nada. O nome de Jesus já estava lá conhecido. O povo já sabia o que ele era capaz de fazer, o que ele estava fazendo, o que ele já tinha feito. Mas não tinha ninguém. Mas quando ele chega nesse lugar, do outro lado, na outra margem, e durante esse processo, chegando na outra margem, teve a tempestade, teve uma revolta, Jesus acalmou. E quando ele chega, uma multidão já estava esperando. Olha o que a Bíblia fala. E aconteceu que quando voltou, Jesus voltou, porque ele já estava ali, ele foi para Gadara e ele estava retornando. A multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Todos queriam estar com ele mais uma vez, porque sabiam quem ele era e o que ele era capaz de fazer. 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Eu quero que você comece a perceber que para onde Jesus estava indo tinha uma autoridade naquele lugar. Uma autoridade constituída naquele lugar e uma autoridade religiosa também constituída naquele lugar. E essa autoridade ali era Jairo. Era Jairo. E ele estava numa situação tão difícil que ele não estava nem se importando com quem ele era, qual era o título dele, qual era a posição. Porque, meu irmão, o título que mais foi importante para ele, neste momento, foi o de pai. Eu não sei quantos aqui nessa noite, ou quantos que nos assistem, já são pais. Mas eu vou te dizer, quando você se tornar um pai, você vai ver que você terá determinação para fazer algumas coisas que você antes não imaginava que você era capaz de fazer. Sabe, tem coisas que você, quando não é pai ainda, você fala assim, não, isso eu não vou fazer, porque isso é um mico terrível, eu não vou fazer isso. Meu lindo, aguarde, pagará este mico várias vezes, e com alegria. Porque quando a gente tem filhos, é um amor tão diferente. E a Bíblia explicita vários tipos de amor. Tem um amor eros, que a origem da palavra erotismo, não precisa nem explicar o que é isso. Tem o amor ágape ou agapã, tem o amor filéu. Tem vários tipos de amor. E o amor que você sente por sua esposa, o amor que você sente pelos seus pais, pelo seu amigo, é diferente do amor que você sente pelos seus filhos. Então, quando você tem filhos, você é capaz de fazer coisas por ele que você não imaginava fazer por algum outro ser humano em outro momento da sua vida. Para você que não acredita nisso ainda, quando for pai, acreditará. Creia nisso. E a gente está vendo Jairo, um homem de uma posição elevada naquele lugar, e que ele começa a se despojar do seu título e daquilo que ele tinha conquistado, de todo o poder que ele tinha, e se lança aos pés daquele
que o povo com a qual Jairo convivia, ele sendo um dos principais da sinagoga, esse tempo já tinha o conluio com os herodianos para poder perseguir e matar a Jesus. E ele, nada para ele disso importa. O que importa nesse momento é a filha e a situação que ela tem passado. O que eu quero que você comece a entender nessa noite, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Por mais que seja corrido, você vai entender. Se você está vendo o que é que Jairo está sendo capaz de fazer pela filha, eu quero que você já comece a entender neste momento que eu e você somos filhos de Deus. Não há limites para quem tem filhos. Não estou dizendo que você não vai impor limites e regras aos seus filhos, isso você tem que fazer. Mas para a salvação, para a restauração, não há limites. E chega este príncipe da sinagoga e se prostra aos pés de Jesus e roga: entra na minha casa. O que ele estava dizendo: Jesus, eu reconheço quem você é, eu me lanço aos seus pés e te peço, entra na minha casa. Um homem que tinha uma posição elevada, um homem que estava no topo da posição religiosa, estava reconhecendo que tinha alguém que, se entrasse na casa dele, a diferença chegaria, a novidade de vida chegaria, a restauração chegaria, a ressurreição ia chegar também. Um dos príncipes da sinagoga, que é que eu anotei, o título de príncipe, chefe ou principal da sinagoga, designava os principais oficiais das sinagogas. Embora, particularmente na diáspora, também se tratasse muitas vezes de um título honorífico, um título de honra para os doadores de grandes quantias. Eles eram membros importantes da comunidade. Aquele não era um qualquer. Ele não tinha aquele título à toa. Ele tinha aquele título porque ele tinha uma influência no meio religioso e porque ele tinha muito poder econômico e era um grande doador da sinagoga. Por isso alçou aquele título de príncipe da sinagoga, ou principal da sinagoga, ou chefe da sinagoga. Eu não sei como é que é a tradução que você tem, mas o contexto histórico é esse. Ele era um homem de posses e de muitas posses. E já comece a entender, se a filha estava desfalecendo, não foi de uma hora para outra. Era algo que já tinha se acometido a ela. E ele, com todo o recurso que tinha, com certeza, tudo que tinha ao alcance dele, ele já tinha feito. Porque um homem que gasta um valor para receber um título, vai gastar muito mais para ter a saúde de volta de um filho que ama. Mas por mais que ele tivesse gastado tudo até aquele momento, ainda não tinha sido suficiente para trazer de volta a saúde daquilo que ele tinha gerado. E pense que a Bíblia fala que era uma filha única. E eu quero que você entenda nesse contexto todo, para você entender o que é um amor de um pai para um filho. Numa sociedade desse tempo, que nós estamos falando da Palestina, de muitos e muitos e muitos anos atrás, a mulher não tinha um papel que tem hoje. Um papel mais de destaque, não. Então, de repente, se este ensinamento que está aqui a Bíblia nos mostrando, e essa história que é verdadeira, fosse com um homem principal da sinagoga que tivesse um único filho, homem, varão, talvez você dissesse assim: não, porque esse era o filho varão dele, era o primogênito. Ele só tinha uma filha, meu irmão. Mas ele gerou, ele sabia o amor que ele tinha, e ele sabia que ele ia fazer tudo o que tivesse no alcance dele, dentro das posses dele, e até que ele fosse olhado, visto diferente por alguns. Mas ele é o príncipe da sinagoga, está se lançando ao chão, aos pés de um professor, de um mestre revolucionário. Quando a gente começa a entender que só o simples e humilde pescador da Galileia tem o poder para realizar milagres e coisas poderosas, meu irmão, a gente se desnuda de qualquer título, de qualquer coisa, ainda mais por filhos. E esse que chegou, e era um príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava: ele entra na minha casa. A gente está olhando um príncipe num lugar elevado, prostrado ao chão, pedindo a Jesus: entre na minha casa. Nesse momento ele não tinha nem falado: Jesus, vai lá, que minha filha está doente, minha filha está ruim. Se você colocar as mãos sobre ela, como alguns evangelhos dizem, ela vai ficar de pé. Ele, a única coisa que ele estava querendo: eu quero que você vá na minha casa, eu quero que você entre lá.
E eu já vou fazer um paralelo com agora, corta para 2023. Hoje a gente tem a oportunidade de dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, e não faz. E um homem cheio de posição, cheio de posses, ele entendeu que Jesus faria diferença se chegasse à casa dele e falou: entra na minha casa, Jesus. Com a posição de príncipe, ele entendeu que ele precisava estar numa posição mais alta ainda para requerer um milagre. E qual foi a posição mais alta que ele podia estar? Aos pés do mestre. Era mais alto do que príncipe, era mais alto do que chefe da sinagoga, era mais alto do que qualquer coisa. O mais alto que ele podia estar era no chão, prostrados aos pés de Jesus. E naquela posição de prostração total aos pés do mestre, ele poderia conseguir aquilo que ele almejava, que o coração dele clamava. E ele chegou e disse, com a consciência e com a fé: se ele entrar na minha casa, a diferença entra na minha casa. Naquele momento a menina não estava morta ainda. Ele estava pensando: se ele entrar na minha casa, a cura entra na minha casa. Se ele entrar na minha casa, a novidade de vida entra na minha casa. Se ele entrar na minha casa, a restauração entra na minha casa. Verso 42, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. Meu irmão, 12 anos, quase 12 anos. 12 anos na cultura judaica é quando a menina se transforma em mulher. Cultura judaica. Imagine ele entender, ele como líder da sinagoga, que a filha dele estava chegando na idade de se tornar mulher. E aquilo que seria uma flor que tinha que desabroçar estava se secando para morrer. E as promessas. E o que ela se tornaria. E o que o ventre dela traria ao mundo. Se esvaindo, morrendo, secando, murchando. Meu Deus. E aí a história continua. E aí vem a multidão apertando. E Jairo, na aflição de um pai nessa condição de ter a filha à beira da morte e querendo trazer a solução para dentro da sua casa, ele vê Jesus e diminuindo o passo. Eu fico imaginando, meu irmão, pense. Eu falo mais uma vez, eu sou pai. Nós já tivemos uma experiência, não quero ter nunca mais na vida, Senhor, em nome de Jesus, de levar os nossos filhos à emergência. Um resfriado, com a febre, alguma coisa que o valha. Meu irmão, e se o médico, a enfermeira diz assim: o médico vai passar aqui em 7 minutos. No meu relógio já deu 36 horas e ele não chegou. Adriano não é bem assim no seu plantão não, meu lindo, que Adriano é médico. Mas é assim na aflição do pai. Quando a gente quer uma resposta, assim, o médico vai te dar uma resposta, o que é? Você fica naquela cadeia. Imagine Jesus, que ele sabia que ia fazer a diferença. Jesus, vai na minha casa, Jesus, eu estou indo com você. E aí um apertava, um puxava, e Jesus para no caminho. Porque uma mulher toca nele, todo mundo está apertando. Ele fala: alguém me tocou. Meu Deus, Jairo devia dar Jesus. Eu vou levar no colo, na cabeça, eu vou sair daqui. Vamos comigo. E Jesus para, meu irmão. Aquele que estava a caminho de fazer o milagre para. E quando ele parou, Jairo não continuou, porque Jairo queria levar Jesus, então Jairo parou também. Mas por mais que você pare na sua caminhada, pare ao lado daquele que vai fazer a diferença. Pare ao lado de Jesus. Não saia do lado dele, independente da situação. Se Jesus caminhar, você caminha. Se ele parar, você para. Deserto, tempos difíceis. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando de noite a coluna de fogo parava, o povo parava. Quando é para caminhar, caminhe, meu irmão. Mas quando ele parar, pare também. Ah, não, mas que se eu parar, e o tempo? E vai perder tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. E a mulher parou e Jesus ficou de papo com a mulher. Meu Deus, já estava curada. Ele: filha. Imagine já no coração do pai querendo sair pela boca. Mas vamos lá. Que eu falo e o relógio não para, Jesus. Eu vou logo para o verso 49. E estando ele ainda falando com a mulher, que ele acabara de restaurar. E a mulher estava sofrendo há 12 anos. E a menina ia completar 12 anos. Quando a menina nasceu, quando a vida chegou na cara de Jairo, a doença chegou na mulher. Quando o bem chega para um, às vezes a tristeza chega para outro.
Agora veja as coisas. No mesmo dia, ali no mesmo ano, melhor dizendo, para ser preciso, no mesmo ano que a menina nasceu, a mulher se acometeu da doença. E no mesmo ano que a mulher foi restaurada, a menina morreu. Mas você tem que permanecer, irmão. Você tem que permanecer. E Jesus falando com a mulher, porque ela tinha acabado de ser restaurada pela fé dela. Ela falou: eu não quero ter um diálogo com Jesus, eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso pedir nada a Jesus. A fé dela era tão grande, ela falou: se eu tocar na roupa de Jesus, na borda do vestido, eu vou ser curada. Ela depositou toda a fé dela naquela ação, como Jairo estava depositando como um pai amoroso, determinado, toda a fé dele naquela ação de ir atrás daquele que ele entendia que era a solução. Independente da posição que ele ocupava, do status que ele tinha, do que poderiam falar dele, se o título fosse removido de principal da sinagoga, ele não queria saber. O que ele queria saber era a restauração do bebê. Quando eu falo bebê, era uma menina de 12 anos, mas para pai, meu filho está ali de 13 anos, o meu primogênito, 13 anos, 1,70 m, calça 42. Nem sempre eu faço isso, mas às vezes eu tento carregar, às vezes eu estou sentado no sofá, senta aqui no colo do papai. Meu bebê. Meu pai faz comigo isso hoje, ele tem 76. Às vezes eu vou lá falar com ele, ele diz: vem cá, corta aqui no colo do papai. Não, senta aqui. Penso num lugar que eu me sinto seguro, como eu sei que eles se sentem também. E eu quero te dizer já nessa noite, desde já, nos colos de Deus é o lugar mais seguro do mundo. A Bíblia fala: deleita-te no Senhor. Deleitar, meu irmão, é você estar ali, ó, fazendo uma alusão de estar como uma criancinha, mamando na sua mãe, sabendo que a mãe não vai cochilar, ela vai cair. É você estar entregue completamente àquele que pode te proteger e pode te nutrir. Deleita-te também no Senhor. Aleluia. E Jesus estava ali falando, e chegou alguém da casa de Jairo. Sempre tem um atrapalhado que vem, né, meu irmão? Um emissário do cão, para dizer: não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. E naquele momento Jairo podia dizer: acabou. Por que eu estou dizendo isso? É a cultura deles da época, eles entendiam, o rabinato da era entendia, que quando alguma coisa nesse sentido estava consumado, não tinha mais por que esperar. E ele ainda falando, chegou alguém na casa dele e disse: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. A parada de Jesus para socorrer uma outra situação no caminho, com certeza trouxe ansiedade ao coração de Jairo, como nós dissemos. Mais ansiedade ainda para aquele coração aflito. Aparentemente o atraso de Jesus em socorrer a filha de Jairo cooperou para a morte da menina. Porque Jairo estava olhando assim, ele parou para falar com alguém, porque ele parou, chegou a notícia que minha filha morreu. Se ele não tivesse parado, se ele não tivesse ficado mais um tempo, a morte não tinha chegado. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas na Bíblia tem uma outra passagem que fala assim: Jesus, vem agora, porque ele está muito ruim. E as pessoas entendem que o tempo é delas. E por que Jesus não chegou no tempo que elas queriam? A morte chegou a Lázaro também. E muitas vezes, nesses dois exemplos, Jesus quer dizer: meu irmão, o que você está querendo agora é um milagre de cura, e o que eu quero é vida nova. O que você está querendo é uma coisa simples, e eu quero fazer um estrondo na sua vida. Mas é proporcional, é diretamente ligado à fé que você tem. Quem está entendendo? 4 pessoas. Aleluia. Naquele episódio de Lázaro foi a mesma coisa. Esses são grandes, ou melhor dizendo, esses são 2 grandes temores humanos: o tempo e a morte. 2 grandes temores humanos. Para Deus, entretanto, esses aspectos limitantes da vida não existem. A Bíblia fala que para Deus um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um. Não existe, meu irmão, limitação de tempo para Deus. E pensa, ele criou o mundo, o universo, ele criou todas as coisas. Então, para criar a vida, ele pegou um boneco de barro e soprou no nariz. Viva! Para restaurar, não há dificuldade nenhuma. Deu glória, entendeu? Crente, a menina. Vai mais na frente, verso 50. Jesus, porém, ouvindo o que o relatório disse, ele respondeu:
a Jairo: não temas, crê somente e será salva. Jesus viu a atitude daquele homem, tudo que ele já tinha feito, quanto ele já tinha se desprendido dos seus cargos, da sua posição, e quanto ele tinha se despojado aos pés de Jesus, não pedindo um milagre. Ele não chegou lá com as mãos de pedinte: Jesus, eu quero isso. Ele falou: Jesus, entra na minha casa. Ele sabia que a presença de Jesus é capaz de mudar o ambiente, que a presença de Jesus é capaz de mudar uma vida, que a presença de Jesus é capaz de mudar qualquer coisa. A simples presença de Jesus. E o que ele foi pedir foi: Jesus, entra na minha casa. Jesus começou a acompanhar porque não sabia o caminho. Ele falou: me leva então. E foi indo. A presença de Jesus foi o que Jairo foi pedir. E Jesus olhou para ele. Naquele momento que o relatório negativo chegou, ele falou: não temas. Não temas. Somente creia e ela será salva. Verso 51. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. Esses dias eu estava lendo isso, acho que foi sexta-feira, Paulo. Sexta-feira. Mas ô bicho, o que é que Paulo tem a ver? Não, porque sexta-feira eu estava em casa. Tati estava com as mulheres conectadas, preparando os kits, as coisas. E aí Paulo foi lá em casa. Falou: bicho, eu vou passar aí, vou levar uma água de coco. Eu digo: ô irmão, sua presença já bastava. Você ainda vai trazer uma água de coco, glória. Aí foi lá e a gente ficou estudando junto a Bíblia. E depois a gente passou por isso. Eu falei: Paulo, acho que eu vou pregar isso domingo, está no meu coração. Está ardendo sobre a filha de Jairo e sobre a paternidade de Jairo. O pai que foi além. E aí eu falei com ele: Paulo, chegou ao seu coração isso também? Que Jesus, meu irmão, a casa estava cheia do lado de fora, ele não deixou ninguém entrar. Ele falou: vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem o pai e a mãe. Jesus sabia o que já tinha acontecido ali. Ele sabia o que ele ia realizar, mas ele precisava de pessoas que acreditassem naquilo que ia acontecer. E muitas vezes Deus tem te dado sonhos. Muitas vezes Deus quer reviver alguma coisa na sua vida que você já deixou para trás, um sonho, uma promessa que você já deixou morrer, porque você não cuidou, ou porque você não acreditou, porque ela era muito grande para você. E aí você, quando acha que a promessa pode voltar, começa a falar com todo mundo, e ela não acontece, fala: porque Deus não me deu. Abriu a boca para a pessoa errada. Ô, irmão, não me entenda errado, não quero falar com ninguém assim dessa forma não, mas é porque você tem que entender isso hoje. Dá uma sacudida em você. Quando Jesus ia fazer o milagre da vida nova da ressurreição, ele falou: só vai comigo quem vai acreditar no que eu vou fazer. Só vai comigo quem não vai trazer negatividade para o ambiente. Só vai comigo quem é capaz de crer que eu vou trazer a menina de volta. O pai e a mãe, porque a menina ainda não tinha passado dos 12, ainda não era mulher, não tinha consciência, não tinha razão ainda, então eles precisavam da autoridade espiritual sobre aquela menina, os pais, e aqueles que acreditavam já piamente no ministério de Jesus, de que ele era capaz de realizar qualquer coisa, porque era o Filho de Deus. Então já traça um paralelo na sua vida com quem você tem comentado os seus sonhos, as suas promessas e aquilo que você precisa que venha de volta e aconteça mais uma vez. Compartilhe com aquele que vai botar você para frente, porque vai acreditar nos projetos de Deus para você. Alguém deu um aleluia aqui que entendeu. Eu creio assim, Senhor, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor, coloque freios na nossa boca, para que a gente só compartilhe com quem deve ser compartilhado os nossos sonhos, para que eles floresçam e frutifiquem para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu já vou tomar posse para mim dessa palavra. Alguém deu amém ali também, viu? Tem crente na casa. E veja no 52, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Muitos choravam e pranteavam. Meu irmão, a cultura da época, quando alguém falecia, você tinha que ter pelo menos 2 ou 3 pranteadores, né? 2 ou 3 pranteadores, né? 2 flautistas pelo menos e uma carpideira. Eles eram exigidos naquele ritual de funeral. Imagina você contratar uma pessoa para chorar no funeral, meu irmão. Da época, costume, né? E os flautistas. Então tinha muita gente lá de fora. Por quê? Porque já sabiam que a menina estava assim, meu irmão. E chegaram lá porque eram contratados para isso. E sabiam que Jairo tinha posse. Então quanto mais posse, mais carpideira, mais flautista, mais tudo. Uma família humilde tinha pelo menos 3. 2 flautistas e uma carpideira. Ali já fala que tinha muita gente.
Muita gente. Porque aí já fala, já reforça mais uma vez a posição de Jairo e a posição que ele ocupava. E veja o tempo que a notícia da morte de Jairo correu na cidade. Enquanto ele estava ainda caminhando com Jesus, a tropa da choradeira já estava na casa. E às vezes é assim, meu irmão, você está caminhando rumo ao seu milagre, vem relatório negativo de tudo que é lado. E quando você vai chegando no lugar final do milagre, já está as choradeiras contratadas lá. E você, o que é isso? Para lhe abater? Não se abata, porque você está com aquele que é capaz de fazer tudo novo. Não se abata. E diz que aqueles choradeiros profissionais riam de Jesus. Meu irmão, foi contratado para chorar. Ia ser pago para chorar e já estava rindo daquele que ia trazer a diferença. Muitas vezes aqueles que são contratados não no sentido literal, para derrubar os nossos sonhos, derrubar a vida nova que Jesus quer trazer. Quando vê que a nossa fé está sendo inabalável, eles querem rir da gente para ver se a gente esmurece. Nunca se esqueça que a alegria dele é a minha e a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente se mostra forte em meio às dificuldades, quando a gente se mostra forte, por mais que tudo esteja dando errado, a gente está dizendo para ele: eu creio em ti e nada vai me abalar. Eu posso falar isso hoje. Eu creio em ti e nada vai me abalar. Eu não sei em quem você tem depositado sua confiança, meu irmão, mas quando você confia nele, nada vai te derrubar. Por mais que você fale assim: mas eu estou prostrado, bispo, eu estou no chão. Você prostrado aos pés da cruz, você prostrado aos pés de Jesus, você está de pé para o mundo. Nada e ninguém. Jesus, meu irmão, ele não muda, nele não há sombra de variação. Jesus é Deus. O poder dele está sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a morte. Todo o contexto desta história mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus é a esperança onde para o mundo não há mais esperança. O impossível, ele pode acontecer quando Jesus intervém. O impossível pode acontecer quando Jesus chega. Ele acalmou o mar, ele fez cessar o vento. Quando os discípulos estavam quase para perecer, e estavam lá: não acudais que morramos. Ele: ei, vento, calma. Ei, onda, baixa a onda. E eles olharam assim: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? O pescador da Galileia, o carpinteiro nazareno, este é Jesus. Nessa mesma passagem, Lucas 8, versos antes, ele libertou um homem de uma legião de demônios. Um homem que tinha sido rejeitado pela sua família. Um homem que tinha sido rejeitado pela sociedade. E Jesus fez dele um missionário e falou: vai lá e anuncia. Porque Jesus, quando ele chega, ele nos liberta, ele nos transforma e ele nos dá uma missão para a gente cumprir. E ele vai conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Aí em Lucas 8 ele curou a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Depois que ela tinha gastado todos os recursos, a Bíblia conta, na medicina, e não tinha tido sucesso. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era um homem de posse, com certeza gastou muita coisa. Um líder religioso. E Jesus fez isso para mostrar que ele tinha o poder de curar, mas ele tinha um poder sobre a morte. E para finalizar, eu quero destacar 3 lições desse texto que a gente leu.
quando Jairo vai a Jesus levando sua causa desesperadora. São 3 fatos apenas que a gente vai destacar rapidinho, dignos de nota. Em primeiro lugar, o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à beira da morte. Ela era a única filha, quase 12 anos. Desta maneira, a linhagem de Jairo ia ser apagada da terra. Estava se extinguindo. Segundo a tradição da época, uma mulher se tornava mulher a partir dos 12 anos e ela ia deixar de existir. Não ia desabrochar plenamente. Aí eu já quero te perguntar nessa noite, qual é o sonho, qual é a promessa, qual é a continuação de legado que você tem, que está secando, que você está perdendo hoje, que está ficando para trás, que está desfalecendo. Todos os outros recursos para salvar a menina já haviam terminado. Jairo então vai em busca de Jesus, com um profundo senso de urgência, como tudo estava se acabando de fato, com a urgência que ele sabia que o caso requeria, ele foi atrás de Jesus. O que eu quero que você entenda é que o sofrimento muitas vezes ele pavimenta o nosso caminho até Deus. A aflição é frequentemente a voz de Deus, e as aflições tornam-se fonte de bênçãos quando elas nos levam a Jesus. Jairo, ele crê que se Jesus for com ele e impuser as mãos sobre a filha, que ela vai ser salva, que ela vai viver. Jairo crê na eficácia do toque das mãos do Mestre. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua urgência e para a sua necessidade. Em segundo lugar, o desespero de Jairo levou a transpor as barreiras para ir até Jesus. Jairo precisou vencer pelo menos 2 barreiras antes de ir a Jesus. A barreira da sua posição, de como principal da sinagoga, como príncipe da sinagoga, como chefe da sinagoga, como líder da comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, para estudar a Torá, os salmos, os profetas, para aprender e também ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Jairo era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade. No sábado e pela escola do Tribunal de Justiça durante toda a semana. Ele era o responsável por isso. Ele supervisionava o trabalho, a liturgia, o culto. Ele era o líder daqueles homens na sinagoga. E ele era um dos mais respeitados da comunidade. A posição religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livrou daquele sofrimento que ele estava passando. Jairo era um líder rico e influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. O dinheiro e a influência não foi capaz de parar, porque o dia mau, a morte, a doença, ela chega, meu irmão, para o pobre e para o rico, para o rico e para o pobre. Assim como Jesus está disponível para todos que decidirem abrir o coração e receber Ele. Simples. Jairo era um líder rico e influente, mas a enfermidade chegou. A morte chegou. E consciente da dramática realidade que ele estava vivendo, Jairo despojou-se dos seus títulos, despojou-se da sua posição, dos seus predicados e se prostrou aos pés de Jesus. Muitas vezes o orgulho pode levar um homem a perder suas maiores bênçãos. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu não vou fazer isso, porque olha até onde eu cheguei, olha a minha posição, como é que eu vou me colocar nesse sentido, meu irmão? Não perca a sua bênção por causa de um orgulho, porque o orgulho leva um homem a perder as suas maiores bênçãos. E Jairo não quis perder a restauração da sua filha, a vida nova, a ressurreição dela, por posição nem por orgulho. Ele se despojou aos pés do Mestre. Meu Deus. Jairo precisou romper com o medo da crítica, ou mesmo da retaliação proveniente dos maiores líderes daquela época. E em terceiro e último lugar, o desespero de Jairo levou-se a prostrar aos pés de Jesus. E há 3 fatos marcantes sobre este fato. Jairo se humilhou diante de Jesus. Ele se prostrou e reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, maior do que a sinagoga, maior do que a religião, maior do que os líderes judaicos, maior do que a própria sinagoga em si. E ele reconheceu o poder do simples pescador da Galileia. Prostrou-se, nada exigiu, mas ele pediu com humildade: Senhor, vai na minha casa. Nada exigiu,
nada exigiu, mas com humildade pediu. Ele se curvou, não expôs seus predicados, não expôs seus títulos, não expôs sua posição, não expôs suas conquistas. Não tentou tirar proveito da sua condição social ou da sua posição religiosa. Meu irmão, não há lugar mais alto no mundo. Não há lugar mais alto no mundo do que aos pés de Jesus. Eu falei e vou repetir: cair aos pés de Jesus é estar de pé. Ele é quem nos sustém. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua destra. Jairo clamou com perseverança. Jairo não apenas suplica a Jesus, mas ele faz com insistência. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa e ele não está disposto a desistir. Por isso eu te digo nessa noite: não desista da sua causa, não desista da sua promessa, não desista do seu sonho, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus negócios. Não desista de você. Porque Deus, Ele não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Ele nunca desiste da gente. Jairo não reivindicou seus direitos, mas ele clamou por misericórdia. Ele não estadiou os seus méritos, mas ele se prostrou aos pés do Senhor. Jairo clamou com fé. Não há nenhuma dúvida no pedido de Jairo. Nenhuma dúvida. Ele crê que Jesus tem poder para levantar sua filha do leito da morte. Ele crê firmemente em Jesus. E que só Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Eu quero que você vá entendendo nessa noite que só Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Você pode estar dizendo assim: mas bispo, eu tenho um buraco dentro de mim, tem um buraco no meu peito, tem um buraco dentro do meu coração. Jesus é do tamanho do buraco que você tem dentro de você. Ele preenche e te traz vida nova. Meu Deus, a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Ela foi severamente testada, mas também amavelmente encorajada. Ela foi testada ao limite, e quando chegou aquele relatório, sua filha morreu, não incomode mais. Na mesma hora ele foi confortado por Jesus e disse: creia somente. Jesus continua dizendo nessa noite: creia somente. Não olhe a sua situação, creia somente. Não olhe a dificuldade, o momento ruim, o vale, creia somente. E quando Jairo creu, Jesus caminhou com ele. Jesus foi com Jairo, levando esperança ao desespero de Jairo. Eu não sei qual é a sua dor, meu irmão, eu não sei qual é a sua dor, minha irmã, mas eu sei que Jesus pode trazer vida nova. Jesus é a nossa esperança. A esperança, ela não morre jamais, porque a esperança morreu já, e ao terceiro dia ela ressuscitou. A nossa esperança é Jesus. E o que eu posso te afirmar nessa noite é que Ele te ama. E Ele quer sim fazer a diferença na sua vida. Deus é um Pai tão amoroso que o maior bem que Deus tinha como Pai era seu Filho Jesus. E Ele diz assim: filho, a humanidade está em pecado, a humanidade está rota, e eu preciso consertar a humanidade. E eu imagino Jesus conversando com Deus Pai, e fala assim: Pai, qual é o preço disso, como nós vamos fazer? Ele falou: filho, eu vou te entregar para que você morra como um inocente pelos pecados daqueles que não são inocentes. Isso é o amor de um pai, entregar um filho para resgatar aqueles que não mereciam o resgate. Isso é graça, isso é favor imerecido.